Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo de volta ao canal François Renda Mais. Se você já conhece o conteúdo do canal aqui, né, considera aí já deixar o seu like e fica comigo aí. Se você está chegando nesse canal aqui pela primeira vez, ainda não conhece, fica comigo até o final desse vídeo aí. Se no final desse vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor para você, então considera também se inscrever e deixar o seu like. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a situação econômica, né? Onde a gente deve investir, quais os melhores investimentos, qual a perspectiva, né, da taxa Selic, se é de subida, se é de descida, e onde a gente deve investir, né, o nosso dinheiro, né? Quais os melhores ativos nesse momento, como a gente se antecipar para escolher bons investimentos para ter uma renda melhor, mais no futuro, né, a um longo prazo, porque a gente sabe que os momentos são cíclicos, né? Tem momentos que a taxa Selic vai subir, tem momento que ela vai cair. Se a gente entender essa perspectiva de subida, qual o melhor momento de comprar um certo ativo ou não, a gente vai ter um rendimento melhor no futuro. Então, se a gente analisar o cenário hoje, a gente vai perceber que no mês de maio, agora no começo do mês, teve a reunião do Copom e foi decidido que a taxa Selic seria mantida mais uma vez em 13,75, ou seja, a renda fixa continua com a boa rentabilidade. Muitas pessoas ainda saíram, né, da renda variável há um tempo atrás e continuam fazendo seus investimentos em renda fixa por ser um investimento mais seguro, né? Como já diz o nome, né, uma renda fixa, né? Você sabe que a probabilidade de você ter perdas ali é mínima. Já no caso da renda variável, como o próprio nome já diz, ela é variável, né? Tanto faz você ter um alto rendimento, como também você ter uma baixa rentabilidade, você ter até um certo prejuízo no decorrer de algum tempo. Então muitas pessoas migraram para a renda fixa. E nessa reunião foi mantida mais uma vez a taxa Selic em 13,75. Então os investimentos ainda continuam dando uma boa rentabilidade. Mas o que é que está acontecendo nesse momento também? A perspectiva é que até o final desse ano a taxa Selic vai cair uma média de 12,5%. E a probabilidade para o ano de 2024 é que ela chegue a 10%. Isso são probabilidades, né? São estatísticas que o Boletim Focus toda segunda-feira ele lança lá a perspectiva do mercado, né? Que o Boletim Focus também é do Banco Central, que seria mais ou menos quanto ficaria a taxa Selic esse ano. Como eu disse, né? A previsão é que até o final do ano ela caia para 12,5% e que no ano de 2024 ela chegue a 10%, mas como eu disse, são previsões, mas é o que mostra aparentemente a parte econômica, né? Que a taxa Selic vai começar a cair e que aparentemente ela já chegou no seu ciclo de alta máxima, né? Então, o que a gente espera nesse momento é uma queda da Selic em algum momento, talvez, como eu imagino, né, que seja a partir de agosto que já comece a ter essa queda na taxa Selic, talvez um pouco antes. Então, a gente tem que saber onde a gente vai investir o nosso dinheiro, porque quando todas as pessoas e o mercado, né, o mercado financeiro, os bancos, também tem a mesma perspectiva de queda da taxa Selic, o que acontece? Os rendimentos, né, as rentabilidades dos investimentos em CDB, em LCI, LCA, esses investimentos de renda fixa, eles começam a pagar menos. Por quê? Porque eles sabem que vai haver uma queda na taxa Selic, então eles começam a oferecer CDBs e LCI com a rentabilidade melhor. Se você parar um pouco e der uma analisada, quanto estava pagando, né, há um tempo atrás, aí, há uns 6, 7 meses, quanto estava pagando a rentabilidade no CDB, no LCI, eles estavam pagando uma rentabilidade bem alta. Tinha LCI que chegava a pagar 100% do CDI. Tinha CDB que estava pagando 16%, quase 17%. E ao longo desse tempo, né, eles foram caindo um pouco. Então hoje eu separei aqui alguns para mostrar para vocês quanto eles estão pagando hoje. Se vocês analisarem alguns vídeos que tem aí no canal também falando sobre CDB, sobre LCI, vocês vão ver lá que eu mostrei para vocês algumas rentabilidades que são antigas, né? Que hoje os bancos já não estão mais pagando esse valor. Então fica aquela pergunta, onde eu vou investir nesse momento? Então quero mostrar para vocês aqui o que eu deixei no quadro aqui. Você tem hoje ainda CDBs que estão pagando ainda 15%. Você tem um CDB, que eu separei alguns aqui, um CDB pré-fixado que está pagando a taxa de 15% ao ano.
E esse CDB ele tem um tempo de liquidez de 1 ano, ou seja, você vai investir esse valor, se você investir, né, se você achar que é uma boa opção, você vai investir o valor e você só vai poder resgatar ele depois de 1 ano, que é o tempo lá da liquidez desse valor. Você vai receber 15% ao ano, ou seja, se você investir R$1.000 lá no final de 1 ano, você vai ter R$150 de rendimento. Em cima desse rendimento ainda vai ter o desconto, né? Se for no caso de 1 ano, como é aqui, você ainda vai ter descontado aí 17,5% de imposto de renda sobre esse valor. O banco que está oferecendo esse CDB é o Banco da Ecoval, que está oferecendo esse CDB pré-fixado a 15% ao ano. Qual a vantagem que eu vejo nesse CDB, nesse caso aqui do pré-fixado? Como a perspectiva é de queda da taxa Selic, então se você compra esse CDB, investe nesse CDB de 15%, você vai manter essa rentabilidade de 15% por 1 ano. Independente do que aconteça, né, se a taxa Selic cair um pouco, você vai continuar recebendo esses 15%, pois você comprou um CDB, né, de liquidez que não é diária após 1 ano, mas é um CDB pré-fixado. Então a taxa contratada no momento da sua compra é aquilo que vai valer até o final do vencimento. Então, se você contratar esse CDB, comprar esse CDB, você vai receber 15%, independente do que aconteça. Então, quando for no ano, a gente está em maio de 2023, quando for em maio de 2024, você vai receber 15% pela sua aplicação. Aí você tem outro aqui, que é um CDB pós-fixado, também do Banco da Ecoval. Ele está pagando 110% do CDI, mas entenda que esse CDB aqui é pós-fixado. Você vai receber 110% do CDI, que dá aproximadamente aqui 15,01, 0,2% ao ano, mas se a taxa Selic cair, por exemplo, esse 110% ele está relacionado a uma taxa Selic de 13,75. No caso aqui, como é o CDI, é 13,65. Então o que acontece? É 110%, se você calcular sobre os 13,65 do CDI, vai dar 15,01 ou 0,2 ao ano. Mas, digamos que a taxa Selic caia para 12%, então você já não teria mais aquela rentabilidade de 15%. Digamos que ela caia para 10%. Então, toda vez que a taxa Selic for caindo nesse período de tempo, que no caso desse CDB, ele tem um tempo de 2 anos, depois de 2 anos, vai variar o valor que você vai receber da rentabilidade. Porque se a taxa Selic subir, que pode acontecer, mas que a perspectiva maior é que ela tenha queda, então o seu rendimento também vai diminuir. Se você ia receber aqui 15%, a cada mês que a taxa Selic cair, que ela tiver uma variação, o seu rendimento também vai cair. No caso do pré-fixado, não. Quando você contratar esse, você vai receber esses 15% até o vencimento. E no caso do pré-fixado para esse pós-fixado, esse aqui você só vai poder resgatar no vencimento, que é 1 ano depois. No caso do pós-fixado aqui, esse pós-fixado de 110% do CDI, ele tem liquidez diária. Ou seja, você pode resgatar a qualquer momento. Você investe o seu valor hoje, se você precisar resgatar aquele valor amanhã, você consegue resgatar. Mas esse valor vai ficar lá rendendo por 2 anos. Depois de 2 anos, automaticamente ele volta para a sua conta corrente com o rendimento que você contratou de acordo com as variações da taxa Selic. Mesma coisa acontece no de cima também. Depois de 1 ano, esse valor volta automaticamente para a sua conta, porque ele tem aqui liquidez em 1 ano. Então, depois de 1 ano, ele vai voltar automaticamente para a sua conta. Esse aqui após 2 anos. Se você não resgatar esse aqui antes, após 2 anos, aquele valor volta com aqueles juros que você contratou para a sua conta. Aí você vai ter que encontrar outro investimento para fazer um novo aporte. Você tem também aqui, ó, uma LCI, 2 LCI eu coloquei aqui, ó. Você tem uma LCI pós-fixada de 90 dias e você tem uma LCI pós-fixada de 365 dias. Como eu comentei com vocês agora há pouco, se vocês olharem alguns vídeos anteriores falando sobre CDB, sobre rentabilidade, você vai ver que há um tempo atrás, aí, alguns meses, essa mesma LCI, que era de liquidez diária após 90 dias, ela estava pagando 92% do CDI. Se você olhar hoje, vê a diferença, ela já está pagando hoje 83% do CDI.
Isso equivale a um rendimento de 11,32% ao ano. E essa outra LCI aqui, que é pós-fixada, 360 dias, ou seja, essa LCI aqui você também só consegue resgatar ela depois de um ano. Essa daqui, 90 dias, depois de 90 dias, que é o tempo de carência, depois de 90 dias você pode resgatar aquele valor. Então o que acontece? Você percebe que os bancos estão começando a pagar um rendimento bem menor, porque já tem a perspectiva da queda da taxa Selic. Então as pessoas provavelmente, né, que já têm um conhecimento sobre investimento, vocês que têm acompanhado um pouco o canal aqui, que têm aprendido um pouco, vocês também devem ter tido a percepção que nesse momento que a perspectiva é de queda da taxa Selic, a gente precisa migrar também para outros investimentos, que é o momento que a taxa Selic começar a cair, esses outros investimentos vão começar a ter uma renda maior, vão começar a alavancar, a subir. Então é nesse momento que ainda está na perspectiva de queda que a gente deve tentar se antecipar e investir em outros lugares. Não que a gente deva deixar de investir na renda fixa, até mesmo porque a gente tem um risco quase zero aqui. Na renda variável a gente tem um risco maior. Mas eu quero dizer que a gente deve começar a olhar para outros investimentos e todos os momentos, né, da nossa vida de investidor, a gente precisa fazer sempre essa análise. A hora de alocar o maior, vamos dizer assim, a maior parte dos meus investimentos na renda fixa e a hora também de eu alocar a maior parte dos meus rendimentos em renda variável. Então a gente precisa ter esse conhecimento, fazer essa autoanálise para que a gente possa ter um ganho bem maior. Porque muitas vezes a gente vai estar num rendimento aqui que está pagando, vamos dizer, 1% ao mês na renda fixa. Mas a gente consegue, se a gente diversificar a nossa carteira, a gente dentro de um mês a gente conseguir um rendimento de 2%, 2,5%, 3%, porque a gente investe uma parte em renda fixa, a gente investe uma parte em renda variável, a gente vai diversificando a nossa carteira para que a gente, no final, a gente tenha um rendimento bem maior. Então, essas duas LCI aqui, como eu comentei para vocês, é do Banco Inter. Essa aqui tem liquidez em 90 dias, essa aqui tem liquidez só após um ano. No caso da LCI, como eu já comentei com vocês em outros vídeos, não tem incidência de imposto de renda, ou seja, vocês vão receber 11,32% em cima do valor que vocês aplicarem. No caso dessa de 360 dias, um ano, vocês vão ter um rendimento de 12,55% ao ano, sem desconto algum, porque não incide imposto de renda. Então aqui você tem 12,55% e aqui você tem 11,32%. Nesses casos também da LCI, quando fechar os 90 dias, no caso dessa que eu estou colocando para vocês, esse valor que você investiu com os rendimentos vai voltar automaticamente para sua conta, e aqui depois de um ano. E uma coisa interessante, geralmente essas LCI que o Banco Inter oferecia de 90 dias, geralmente ela tinha um vencimento em 2 ou 3 anos, a média era de 3 anos, ou seja, se você quisesse deixar aquele valor investido lá por 3 anos, ele continuaria lá. Nessas agora que estão disponíveis, é 90 dias, depois de 90 dias esse dinheiro volta automaticamente para a sua conta, você não tem como deixar lá rendendo, você vai ter que fazer uma nova aplicação e provavelmente depois que esse dinheiro voltar, esse valor aqui, ó, 83% do CDI, ele já vai ter caído um pouco mais, justamente porque os bancos também esperam essa queda da taxa Selic. Dito tudo isso, né, sobre o cenário econômico, eu vou deixar para vocês aqui também no card aqui um vídeo, né, que está falando sobre fundos imobiliários, né, como funciona, né, o início, né, quais os melhores ativos nesse momento, né, falando sobre fundos de tijolo também. É o que eu quero deixar para vocês hoje, para que vocês possam entender também sobre fundos imobiliários. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, você entendeu que esse conteúdo agregou algum valor para você, também considera deixar o seu like aí, considera se inscrever no canal aí, porque é bastante importante. Todas as vezes que vocês interagem no canal, mais e mais o YouTube divulga para mais pessoas esse conteúdo, beleza?